Agora, então, eu vou chamar a advogada doutora Fernanda Gueiros. Ela vai falar sobre a construção da Baralinf, uma ideia tomando forma. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda Gueiros. Eu tenho linfedema primário de membro inferior esquerdo, que se manifestou por volta dos 19 anos. E foi aí que começou a minha busca por tratamento, né? Eu não tive o diagnóstico imediatamente, quando os sintomas apareceram. Foi uma luta muito grande, até encontrar um profissional que soubesse tratar a minha doença. E, enquanto isso, eu fui tendo prejuízos muito grandes, e que hoje a gente sabe que o tratamento, o diagnóstico precoce, ele é fundamental para o resultado do tratamento. Então, eu fui para a internet. Era o lugar que tinha para eu começar a tentar entender o que estava acontecendo comigo. Por volta de 2008... Aliás, antes disso, eu comecei a buscar algumas informações na internet. Antes de 2008, quando existia... peraí, como é que volta? Meu primeiro contato com informações, além das buscas livres no Google, né, que eram muito pouco material em português sobre linfedema, a maioria deles sobre o linfedema pós-câncer. Linfedema primário era mais difícil ainda encontrar, linfedema de membro inferior era mais difícil ainda encontrar naquela época. Muito poucos estudos eu não conseguia encontrar em português, a maioria em inglês e outras línguas. Então, o que a gente tinha naquela época era o Orkut. E nele eu entrei numa daquelas comunidades e comecei a descobrir algumas informações interessantes. Mas não é aquela qualidade de informação, mas a gente consegue identificar alguns nomes de alguns médicos, enfim. Não era suficiente. O ruim do Orkut é que ele não era aberto, você não conseguia colocar linfedema no Google e encontrar todas aquelas informações, porque era uma rede fechada, você tinha que fazer uma conta nele, e aí você tinha que estar dentro de um grupo para você poder encontrar alguma coisa. A comunidade fechada, é impossível acessar a informação livre. E aí eu comecei a perceber que a necessidade de divulgar mais sobre linfedema. Eu percebi que tinha muito pouca informação, o meio médico também não sabia muito dar aquela resposta que a gente precisava para a doença. E eu, como paciente, me sentia largada. Então, a necessidade de compartilhar informações, divulgar de forma ampla a existência do linfedema primário. Eu concluí que o ideal seria eu, então, fazer um blog e começar a contar a minha história e colocar lá as informações. Isso eu já falei, né? Poucas informações. O fato de ser doença rara, o linfedema primário, tem pouquíssimo tempo que eu fiquei sabendo que o linfedema primário ele é uma doença rara. Até então, não sabia disso. Então, em 2008, por volta de 2008, a primeira mobilização e reunião de pessoas com linfedema na internet no Brasil. Acredito que tenha sido, sim, o primeiro lugar em que as pessoas com linfedema começaram a se encontrar e se mobilizar, não apenas se encontrar, mas mobilizar com algum objetivo. A maioria das pessoas com linfedema que estão aqui comigo, a gente se conheceu nessa época, na época do site Viva com Linfedema, que eu desenvolvi junto com o meu marido, que na época entendia bastante de computação e programava. Então, vamos fazer um site. Aí ele fez o site e eu fui tentando contar a minha história e tentando levar informação às pessoas que estavam perdidas, porque quando eu fiz o blog, eu comecei a catalisar todas aquelas pessoas que estavam soltas, procurando informação também e que não obtinham, pelo Brasil afora e fora dele também.
O site do Viva com Linfedema, ele era um site mesmo, não era apenas um blog. Eu comecei como um blog gratuito, e em seguida eu fiz um site. Eu sustentei esse site por mais de 10 anos, e nele eu tinha o blog, tinha o fórum de discussões. Esse fórum de discussões ele foi interessante, porque era como se fosse aquele do Orkut, porém aberto. Se você jogasse a palavra linfedema no Google, você chegava nele. E lá as pessoas com linfedema e com interesses em comum trocavam muitas ideias ali sobre tratamento, indicação de médicos, e etc. O blog era uma espécie de diário da vida de uma pessoa com linfedema primário. Outra coisa que eu notava, não existia uma representatividade. A gente buscava linfedema na internet e a gente, na maioria das vezes, se deparava com informações sobre ou tratamentos pós-câncer, mas muito voltado para a área de oncologia. Você não tinha muito falando sobre o linfedema em si, o que você podia fazer, o que você não podia. Naquela época, ainda não se... Assim, eu não via muita informação, não posso dizer que não tinha isso, mas eram poucas as informações sobre que tipo de exercício físico eu poderia fazer. E, na dúvida, você não faz nada, e você não faz nada, piora. Né? Então, tinha uma página de depoimentos pessoais com mais de 150 depoimentos emocionados de pessoas que estavam perdidas. E eu me emociono, gente, desculpa, eu sou muito emocionada. Porque é muito importante esse encontro para mim, porque anos atrás eu parecia estar sozinha na internet, gritando para ser ouvida. Eu peço desculpa porque eu não consigo me controlar a minha emoção. Então, eu fiz uma lista de contatos de profissionais. Outra coisa muito importante, porque as pessoas me perguntavam onde tem médico em Santa Catarina, onde tem médico em Recife, onde tem médico no Acre. E é uma dificuldade muito grande, né, de você encontrar um médico que soubesse o mínimo sobre linfedema para te dar uma orientação. Acho que pouca gente conheceu essa lista de profissionais, mas ela estava lá e ela era aberta. O próprio fisioterapeuta, psicólogo, médico poderia ir lá, fazer o seu cadastro e colocar lá seu contato. Na época, eu não posso afirmar agora, eu não tenho agora de cabeça quantos cadastros tinham, mas eram muitos cadastros de muitos profissionais, a maioria fisioterapeutas e psicólogos, nessa lista de profissionais. Mas o que aconteceu... a primeira menção sobre a formação de uma associação foi em 2011, quando a revista Viver, eu dei uma entrevista para a revista Viver. Na época, eu era assistente na Procuradoria do município em Belo Horizonte. E eu tratava com a doutora Eneida. E aí a doutora Eneida, não sei se vocês conhecem, em Belo Horizonte, ela me chamou e falou, olha, eu dei uma entrevista sobre tratamento pós-câncer, e eles querem falar sobre linfedema. E aí me procuraram, e aí eu dei a entrevista para eles. E nesse dia eu falei sobre a associação, que eu tinha uma vontade de reunir mais pessoas com linfedema e tentar dar voz e visibilidade a um assunto muito pouco falado. Mas é muito difícil, porque você reunir as pessoas num país como esse, com uma doença pouco compreendida, na época era bem menos, é uma doença que as pessoas geralmente querem se esconder, elas não querem aparecer. Então, e aí você reunir, você aparecer ali, foi uma dificuldade muito grande. Mas isso, com o tempo, a gente foi se unindo, ganhando força, ganhando voz e ganhando apoio também. Então, quando o Viva com Linfedema, eu encerrei o Viva com Linfedema porque eu fui morar no exterior uma época e eu fiquei sem saber se eu conseguiria continuar administrando o site sozinha. Então, eu resolvi encerrar ele. E até porque eu percebi uma outra coisa também. Eu percebi que o blog... Muito obrigada pelo vídeo enviado, doutora Manuela Lourenço. Sem tanto acesso, porque as pessoas começaram a migrar para Instagram, Facebook, e foram para aqueles grupos lá. Foram discutir mais as questões e buscar apoio nas redes sociais. Então, eu comecei a achar que o Viva com Linfedema estava obsoleto, então não temos necessidade. Temos agora o Instagram, temos o Facebook, então não precisa mais. Esse grupo, no grupo do Facebook, foi onde eu consegui reunir
mais de 2.000 pessoas que tinha nesse grupo. Então, eu pensei, bom, aqui é o melhor lugar para eu voltar com o assunto da associação. Então, lá eu voltei a discutir sobre esse assunto, reuni um grupo de pessoas, e aí a gente foi filtrando as pessoas que estavam mais interessadas até a gente chegar onde a gente chegou agora. O Instagram é legal porque ele é uma vitrine também, em que as pessoas podem ver os produtos de ponta que tem no mundo inteiro. Você consegue acompanhar a vida de outras pessoas com linfedema em outros locais do Brasil e do mundo. Você não se sente só, você vê que tem alguém ali como você e compartilhando as vivências, né? Era mais ou menos o que era feito no blog, porém agora todo mundo pode falar com mais dinamismo, né? E trocar muita experiência, principalmente no exterior. Então, hoje a gente sabe que tem muitos produtos no exterior que a gente não tem acesso. E é por isso que a gente fica batendo tanto na tecla. Quando é que vai ter a malha plana? A gente quer a malha plana. A gente não quer precisar ter que enfaixar todos os dias e ir para o trabalho com uma mobilidade restrita e toda a dificuldade que uma pessoa com linfedema tem no seu dia a dia. Infelizmente, tem um lado que não é tão bom assim das redes sociais atuais, que é a descentralização da informação. Então, a gente volta àquela questão que estava lá no começo. Que legal, todo mundo está falando, tem uma enxurrada de informações, mas elas estão todas soltas, elas estão com para fazer uma busca é difícil, porque, por exemplo, esse grupo, você tem que ir até o grupo, você tem que ter uma conta no Facebook, você tem que ter colocar na lupa, a lupa não busca direito os assuntos, eles ficam todos esparsos, então as pessoas perguntam, fazem a mesma pergunta 1 milhão de vezes, você responde 1 milhão de vezes a mesma coisa, então aquilo se tornou uma coisa enxugar gelo. Então, 2019 foi quando a gente começou a reunir, de fato, as pessoas que estavam mais interessadas em dar continuidade à associação, porque a gente percebeu que, legal, a gente já teve um site que falava do dia a dia de alguém com linfedema, muitas informações já foram colocadas, depois tivemos as redes sociais, nós nos encontramos nela, conseguimos mobilizar bastante gente, a gente conseguiu ter um pouco mais de visibilidade, as coisas estão melhorando um pouquinho, as pessoas estão se interessando mais. Com o tempo, eu percebi que muito mais profissionais começaram a entender o linfedema, muito mais fisioterapeutas sabendo tratar linfedema. Isso é legal, a gente conseguiu ver isso acompanhando pelas redes sociais e trocando ideia, enfim. Mas a gente percebeu que não foi suficiente, porque para a gente ter as conquistas melhores, concretas e definitivas, somente com a formação da associação. Ela que vai nos permitir lutar por direitos, né? Todas aquelas dúvidas que foram colocadas aqui sobre os direitos lá no começo do evento, né? A gente só vai conseguir alcançar esses direitos, 5 minutos, com a formação da associação. Então, essa aqui é a proposta. Acho que para a gente conquistar mesmo de forma efetiva os nossos direitos, então a gente precisa formar a associação e levá-la adiante e fazer como a Manuela fez lá em Portugal e seguir os passos deles. E a gente precisa de união, a gente precisa de apoio. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu gostaria de agradecer a todo mundo pelo apoio, a minha família, principalmente, meu marido, quem me deu a ideia, quem me incentivou, porque no começo eu estava como a Daniela Vona falou, meio para baixo, porque a gente fica, né, quando a gente recebe o diagnóstico, quando a gente negligencia o tratamento porque não sabe ou não quer. E isso me impulsionou a chegar até aqui. Os amigos que conheci, muitos estão aqui, amigos com linfedema, amigos fisioterapeutas, amigos médicos, amigos... todo mundo que estava aí no meu caminho. Antilinfa Portugal, um apoio incondicional desde sempre. As duas pessoas com linfedema da internet, em língua portuguesa, mais antigas, a se expor na internet, eu e a Manuela. Crefito 2, muito obrigada por esse apoio, pelo evento. Doutora Bergman, muito obrigada pelo apoio, por acreditar na gente. E a Selecta, por também acreditar na gente e estar aqui também disposta a fazer diferença para a gente aqui no Brasil. E é isso.
Muito obrigada, doutora Fernanda.